Bom dia. Bom dia, Nelson. Olá. Bom dia a todos. Dia. Bom dia. Sou o Nelson César Menetti, coordenador do Polo dos Aposentados e do Conselho Editorial da AESABESP, Associação dos Engenheiros da Sabesp. Começamos hoje mais um momento de tecnologia, a AESABESP Online, com a participação da empresa parceira Naubatec. Nossos encontros abordam temas do saneamento, do meio ambiente e de inovação, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade. Esta é uma das iniciativas da AESABESP, dando continuidade às suas atividades nesse período de enfrentamento à pandemia. Antes de iniciarmos, 2 recados importantes. Marquem sua agenda. O 21º Encontro Técnico será realizado 24 a 26 de novembro, totalmente online. Esta edição bateu recorde de submissão de trabalhos técnicos e será mais um sucesso de realização da AESABESP. Estamos preparando um encontro técnico com a marca de nosso evento nesses 31 anos. Convidados e conteúdo de alta qualidade técnica e amplas discussões para ajudar o desenvolvimento do setor de saneamento ambiental no Brasil, numa plataforma digital interativa. Mais informações no site e postados também neste chat. Um recado aos profissionais aposentados da Sabesp. Você sabia que, ao continuar como associado da AESABESP, além de todos os benefícios já conhecidos, você também poderá ser remunerado por serviços prestados às comunidades por meio de projetos socioambientais, consultorias, cursos, treinamentos no âmbito do saneamento ambiental? Inscreva-se em nosso banco de especialistas. Informações em aesabesp.org.br. Lembramos a todos que este encontro de tecnologia está sendo gravado e o vídeo ficará disponível no site da AESABESP, para quem quiser assistir ou compartilhar. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas pelo chat. É só clicar no ícone abaixo deste vídeo. Ao final da apresentação, nossos convidados responderão questões. Apresentando, então, os representantes da Naubatec, Francisco Barnabéu, CEO e sócio, profissional com mais de 35 anos de atuação em tecnologia, responsável pelo lançamento de produtos inovadores com foco na indústria 4.0 e IoT, como Sunmobile e Elliott Water. Maurício Bussanra, engenheiro mecânico pela Unip, 30 anos de experiência na área de TI, gerente de projetos de telemetria e IoT. Celso Silva, gerente comercial, engenheiro eletrônico pela Escola de Engenharia Mauá, mais de 35 anos de experiência na área de TI. Também representando a Sabesp, o Departamento de Gestão de Desenvolvimento Operacional da Unidade de Negócio Capivari Jundiaí, da RJ, Daniel Bocalão, engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Uberlândia, UFU, pós-graduado em Gestão de Telecomunicações pela Faculdade Armando Álvares Penteado, MBA em Internet e Tecnologia da Informação pela Universidade de São Paulo, USP. Nossos convidados irão abordar 2 temas importantes: IoT, telemetria e telemedição na RJ Itatiba, e OCR, contas de energia e dashboard. Por favor, Francisco. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos. Estamos aqui com 52 participantes nesse encontro. Eu acho que é uma responsabilidade bastante grande falar com a AESABESP, né? Porque é uma associação de engenheiros, são pessoas que conhecem só um pouco de tecnologia, principalmente saneamento. Então, a nossa responsabilidade aumenta. Por isso que eu chamei aqui o meu amigo Daniel da Sabesp para nos ajudar e fazer um reforço, né, Daniel? Bom, eu quero que seja um papo bem descontraído, eu quero propor que a gente converse de uma forma bem descontraída. Isso quer dizer que, principalmente os palestrantes,
a gente pode interromper um ao outro a qualquer momento. O importante é a gente complementar a informação. Se eu estiver falando, por favor, Daniel, Celso, Maurício, que nos ouvem, não se acanhem em dar as suas opiniões. Eu tenho aqui do meu lado a Evelyn, ela vai estar concentrando todas as questões e à medida que as perguntas vão surgindo, seria legal que todo mundo tivesse acesso ao áudio, né? Mas para a gente ficar mais produtivo, a Evelyn vai anotando as perguntas e a gente vai respondendo à medida que a coisa for evoluindo. Então, a nossa intenção aqui é, primeiro, falar um pouco de uma forma genérica sobre a IoT, para depois efetivamente cair de cabeça no case da Sabesp e principalmente Itatiba, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Um minuto. Não, espera que deu ruim aqui. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estão vendo a apresentação, a IoT Telemetria? Sim. Sim, sim. Sim. Ah, perfeito, então. Então, bom, então nós vamos falar de dois assuntos, especificamente telemetria e telemedição, na RJ de Itatiba, que é um pregão que nós ganhamos recentemente, e estamos em fase de implantação. Então, a gente vai apresentar os detalhes desse pregão e até algumas considerações e lições aprendidas até então. Eu acho que é legal a gente falar também um pouco das coisas que a gente teve que fazer uma modificação aí quase que de última hora, em função de custos e tudo mais. E depois a gente vai falar um pouco também de OCR, contas de energia e dashboard, que a gente entende também que faz parte do saneamento 4.0. Eu vou colocar aqui porque um pouco sobre os conceitos de saneamento 4.0. Vamos lá. Muito bem. Falando um pouco da Naubatec, nós fomos fundados, eu fundei a empresa em 2012, praticamente 2013, na minha sala de jantar. Nós crescemos, nos associamos a um grupo espanhol, a empresa foi tomando um corpo, nós abrimos, interessante que o movimento saiu do Brasil para a Espanha. Então, com esse crescimento, a gente conseguiu se unir a esse grupo espanhol que chama Enifoc, faturamento em torno de 70 milhões de euros, somos mais ou menos 600 consultores, temos presença global, Inglaterra, Espanha, México, Colômbia, Brasil. Em 2018, nós compramos uma empresa de segurança da informação chamada BugScout. E aí a gente começou a se especializar na parte de IoT. Então, nós temos uma das empresas do grupo, chamada Bolsonite, que também nos apoia na parte de IoT aqui no Brasil. E a Naubatec, como integradora, ela teve um crescimento exponencial. Nossa história com a Sabesp vem desde 2014. Vendemos diversos produtos na Sabesp, já sabemos como que é realmente a questão Sabesp. Eu brinco que ela parece um sistema bancário, sistema de conta corrente, que tem que funcionar naquela noite. Se não funciona, o telefone não para de tocar, né? Então, realmente é uma operação que precisa de uma atenção muito especial. Então, não é para aventureiros a Sabesp realmente precisa ser levada muito a sério. E a Naubatec, com a especialização de integradora, ela começou a ter presença aqui no Panamá e na Espanha, ok? Bom, Daniel, quer falar um pouco sobre a Sabesp? Eu acho que ninguém é melhor do que você, né? Bom, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade da associação e também o convite aí da Naubatec para falar um pouco do lado do cliente, das soluções aí que foram vencidas nos processos licitatórios pela Naubatec. A Sabesp é uma empresa aí de saneamento, a quarta maior empresa de saneamento do mundo, né? Atua principalmente no estado de São Paulo, né? Em quase 400 municípios, né? Passa por um processo
é muito importante em razão de tomada, avaliação estratégica de todos os seus projetos, né? E do que foca a questão dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, a Sabesp ela desenvolveu desde 1987 soluções para telemetria, telemedição, e isso vem evoluindo aos passos, sempre alinhado com as novas tecnologias ao mercado, e não é diferente com o que está acontecendo no mundo hoje. Então, a Sabesp sempre prezou e valorizou as iniciativas das unidades na busca de novas soluções, de novas tecnologias que agreguem valor aos seus negócios, né? Então é um tema muito importante, é um tema evidentemente que transforma os seus processos de negócio, mas com toda a cautela, com toda a atenção que deve ser dada a um produto tão essencial como o saneamento. Ok. Espera que eu acho que tem alguma coisa que está errada aqui. Isso. Eu queria falar um pouco, antes da gente entrar realmente no saneamento, falar um pouco da indústria 4.0 de uma maneira geral, né? O conceito de indústria 4.0 se confunde muito, porque nós tivemos várias revoluções, né? A indústria 2.0, 3.0. Então, a 4.0 é onde efetivamente você começa a automatizar os seus principais processos. Então, você tem é óbvio que você tem que rever os seus processos, mas você precisa melhorá-los e automatizá-los, não necessariamente você substituir os seus sistemas legados. E é isso que a Sabesp vem fazendo. Ela passou por um processo de transformação, ela implantou o SAP, agora ela vai implantando o seu sistema NetSuite, só que os seus processos, ainda de certa forma, eles continuaram iguais. E agora, com a indústria 4.0, saneamento 4.0 dentro da Sabesp, ela vai automatizando seus processos, no qual o IoT ele é efetivamente o ponto mais importante dentro dessa transformação. O interessante é que quando a gente fala de indústria e utilities, nós falamos de IoT. Mas quando nós falamos de um processo produtivo dentro de uma indústria, nós falamos de MES, que é Manufacturing Execution System, que é exatamente a mesma coisa. São sensores para você poder melhorar um processo produtivo ou um processo operacional, e aí você tem maior precisão de leitura, você tem muito mais o dado muito melhor, e você trabalha com essas informações para você poder tomar ações. Ok? Bom, a Sabesp, dentro dessa transformação como um todo, e olhando também do ponto de vista de leitura, né? Acho que todos se lembram do medidor, né, Daniel, que fala? Não é medidor, é aquele que mede lá, como é que chama? Sim, o hidrômetro. O que vai medir lá, a pessoa que vai medir, tem um nome. O técnico de atendimento comercial externo, TASSE, né? Isso, o TASSE. Então, antes ele ia e anotava em uma planilhinha esse número, aí ele voltava para casa, e aí dentro da casa dele, para casa na Sabesp, ele informava o sistema e você recebia a conta de luz. Aí, a partir de 97, apareceram os dispositivos onde efetivamente você fazia quase a mesma coisa, né? Porque você tinha que ir lá, a medição não é automática. Então, você tem que ir lá fazer a medição, digitar lá, e a partir daí você já tem a conta de luz quase que automaticamente. Muito bem. E a partir de 2019, né, que começou esse movimento todo de IoT, no qual aí o Daniel, especialista e um dos precursores desse processo dentro da Sabesp, sabe muito bem as barreiras que enfrentou, porque não é fácil, né? Desde escrever um pregão, até mesmo, quando a ideia é muito inovadora, você conseguir parceiros que entendam essa ideia e que queiram compartilhar desse processo, né? Porque não é fácil, não é só pelo dinheiro, é muito além disso, né? Então, obviamente, quando você fala de IoT ou internet das coisas,
é porque efetivamente você tem um processo automático. Então, você consegue captar o pulso do hidrômetro, ou melhor, você consegue captar a leitura e a partir daí você transmite automaticamente para um sistema comercial dentro da Sabesp e um Big Data, onde aí você faz uma série de análises. A gente vai mostrar o sistema um pouquinho mais para frente. Ok? Muito bem. Então, vamos entrar aí na parte de IoT e telemetria. Deixa eu voltar aqui. Um ponto importante, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Estamos falando da parte de telemedição, que são os hidrômetros, tem a telemedicina, né? Tudo que é remoto. A telemedição, nós substituímos aquele cidadão que vai lá para fazer a medição manualmente e tudo mais. Hoje, as leituras elas são praticamente automáticas. E a parte de telemetria é uma outra história, onde você entra as zetas, monitoramento das zetas, os dados. A gente vai falar sobre isso aqui também. Muito bem. Qual era o problema que tinha antes da medição? Daniel, você quer comentar sobre esse slide? Você conhece bem isso. Bom, vamos, de forma a contribuir, a Sabesp, assim, em questão, como eu disse lá, não falei institucionalmente da Sabesp, mas falei dessa, em razão dos temas colocados aqui hoje, como é que a Sabesp sempre teve atuante e muito alinhada às tecnologias de mercado. Então, pensando no conceito de telemetria, telecomando lá por volta de 1987, que naquela época a gente tinha para vamos falar assim, na questão comercial, os leituristas, né, as pessoas que iam na residência, que ainda vão, alguns exemplos de município operados em saneamento, a Sabesp sempre buscou assim atender dentro de um modelo de negócio de sucesso, independente de ter a tecnologia ou não. A questão os recursos, né, foram humanos principalmente, foram realocados. A Sabesp teve todo um trabalho de se reorganizar para ser competitiva e cada vez mais atender com qualidade os seus clientes, né? E razão disso, o quanto que a Sabesp vem evoluindo e prestando bom serviço à população. Na questão do foco de IoT, né, dessa solução, é que a gente nunca teve uma análise, né, pensando em saneamento 4.0, na cadeia produtiva do saneamento. Haja vista que já temos várias iniciativas como Smart City, cidades inteligentes, medições individualizadas e o grande crescimento de sensores em diversos equipamentos, não diferentes dos equipamentos, dos materiais utilizados no saneamento. Então, isso veio ao encontro de tomar uma decisão de fato trazer o conceito de saneamento 4.0, onde tem composto por soluções de IoT, onde a gente vai monitorar a cadeia produtiva de valor no processo do saneamento, tanto de água quanto esgoto. Então, com todas as soluções que eram individualizadas, você tinha uma gestão toda ela distribuída. O que a gente busca agora é fazer uma gestão centralizada, com decisões distribuídas, de forma a subsidiar um centro de controle operacional integrado a serviços, né, que eu possa fazer toda a análise de comportamento de evento nessa rede e tomar decisões para uma operação, para uma manutenção, para uma própria gestão e, quiçá, para uma análise estratégica, né, da companhia. Então, isso para nós, esse conceito é inovador, né, no implementar, e
utilizando daquilo que a gente sempre fez, né? Dos conceitos da telemetria, dos conceitos da automação e já recentemente na Sabesp do IoT, que é a telemedição nos nossos hidrômetros, né? Com iniciativas de sucesso, no exemplo da região metropolitana. Então, nós pegamos tudo isso, colocamos isso dentro de uma referência técnica e provocamos o mercado, né? Tivemos várias empresas interessadas de todo, né? Vamos dizer assim, de várias localidades e países, né? E isso parece que mexeu muito, né? Assim, no sentido, olha, pô, mas isso não tem, como é que se faz? Então, a gente pegou os conceitos de saneamento 4.0, que evidentemente tem um mundo de IoT, tem um mundo de Big Data, tem um mundo de Analytics e os painéis, né? Então, a gente pegou todos esses conceitos, utilizando um modelo do Gartner, né? A gente fez um termo de referência utilizando os conceitos e práticas que o Gartner publica e a Sabesp tinha acesso, né? Então, eu aproveitei esse modelo e fiz um processo de referência, né? Então, estamos ainda numa fase muito interessante, onde a gente não vai dispor das soluções de telemetria. Na realidade, a gente vai fazer uma integração com a base da telemetria e automação da nossa unidade de negócio, aonde a gente vai fazer a gestão por essa empresa vencedora, a Naubatec, de todos os eventos e correlacioná-los nessa cadeia produtiva de valor do negócio da Sabesp, integrado a uma solução de IoT, que é a telemedição nos pontos dos nossos clientes, na qual a gente definiu o município de Morungaba em razão dele ser o primeiro município a usar uma solução no novo ERP da Sabesp. É mais ou menos isso. Então, O o grande problema atual continua sendo as perdas, né, Daniel? Acho que como percentual, né, as perdas na leitura, para leitura errada, o percentual é altíssimo, né? Então, além de vazamentos, tudo mais, né? O que a gente precisa colocar assim, a Sabesp ela tem uma unidade totalmente preparada e especializada nos equipamentos de medição. Então, a Sabesp tem uma autoridade nisso e ela vem conduzindo isso também no sentido da evolução tecnológica desses equipamentos, né? Agregado a esses equipamentos, interfaces de comunicação. Então, ela tomou a decisão, no caso, para esse modelo de telemedição no cliente, através de hidrômetros ultrassônicos, última geração, que nos permite ter mais eventos e fazer uma gestão pontual, de forma que mais assertivas das perdas ali naquele cliente, né? O que a gente está fazendo é trazendo esses eventos para uma outra plataforma e correlacionar com os outros sensores do mundo de produção e operação do saneamento. Então, esse é o grande desafio nosso para criarmos um algoritmo, né? Um algoritmo Sabesp para cada regra criada e, a partir dali, com aprendizado de máquina, inteligência artificial, isso vai evoluindo. Então, é esse desenho, é essa concepção que a gente está dando em cima deste projeto. Obrigado, Então, Daniel. agora a questão de perdas, ela tem também há muito tempo estudado pela Sabesp, há muito tempo investido pela Sabesp. Não tenha dúvida que venha muito a contribuir. E que digo mais, né? Eu acho que esse projeto ele tem uma grande importância na questão de eficiência energética, né? Então, quando a gente for colocando todos os alvos atingidos por um projeto que eu vejo, né? Isso é a minha percepção, é que o grande resultado vai ser a questão de eficiência energética. Quando chegarmos nisso, né? O que eu brinco aqui, quando eu falo internamente, é que a Sabesp até então
ela sempre cuida do hidrômetro para fora, né? Então, com um processo de IoT, ela começa a cuidar do hidrômetro para dentro também, porque ela começa a ter informações importantes sobre, por exemplo, nós instalamos em Morungaba uma descarga que estava mal instalada, tinha um pequeno vazamento, o sistema acusou. Então, a gente começa a entender um pouco, você não pode ter um consumo mínimo de madrugada, né? Então, alguma coisa tá saindo água. Então, é isso que a gente começa a interagir com o cliente final, né? Então, a Acho que a informação gente fica pode... mais transparente. né, Francisco, me desculpa, perdão. Né? A gente vai explorar isso até um pouco mais já como um case, né? O que a gente observou, né, no início dessa implantação, como você disse aí no início também, né? Tá, ok. Bom, como o Daniel comentou bem sobre a parte de Smart City, quando a gente fala de saneamento, nós estamos falando de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que seja possível ler. Então, tivemos a honra de ganhar esse pregão, que ele vai muito além do que simplesmente instalar um sistema de IoT. Eu tive algumas reuniões em outros locais, por exemplo, no caso de edifícios. Então, a gente sabe que muitas vezes a ligação em um edifício é um único hidrômetro e dali você não consegue individualizar para os apartamentos, né? Então, o custo da água ela é dividida sobre todos os apartamentos. Mas tem uma coisa interessante. Normalmente, esses grandes edifícios, todos os edifícios, eles têm um tanque seu, né? Uma grande caixa d'água, onde com uma bomba ela puxa a água mais rápido do hidrômetro. E isso efetivamente tem uma perda bastante significativa. Com esse processo todo, você consegue entender como funciona essa perda, né? Então, por isso que eu digo, é muito além do que simplesmente transmitir o dado, é você poder tomar decisões, né? Então, nesse ponto, a gente hoje, nós estamos em processo de implantação de todas as ETAs da região de Itatiba, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, toda a parte de transmissão de dados para o DAE, além desses 500 hidrômetros que o Daniel comentou muito bem. Eu quero até colocar aí, fazer uma provocação, Daniel e todos. Nós estamos, obviamente, instalando esses 500 hidrômetros em hidrômetros ultrassônicos, mas a gente não pode esquecer que existe um grande parque, um grande legado de hidrômetros analógicos, e nós fizemos testes com um dispositivo que fica em cima desse hidrômetro analógico e os testes foram muito bons. A gente chegou num nível de precisão muito bom. Isso economizaria, obviamente, daria acesso a esse tipo de informação no âmbito maior. Óbvio que, para a Sabesp tem iniciativa, acho que já comprou mais de 100 mil hidrômetros, né, Daniel? Bastantes hidrômetros ultrassônicos. Sim, né? sim. O hidrômetro ultrassônico é legal porque ele já sai um cabinho que liga com o nosso dispositivo e aí você consegue medir o fluxo normal, o fluxo reverso. Isso realmente é uma informação incrível. Mas nem todas as empresas são a quarta maior do mundo, como a Sabesp, né? Eu tenho visitado várias empresas de saneamento, Santa Catarina, em São Paulo mesmo, e todas elas me perguntam, mas eu posso colocar um dispositivo em hidrômetro analógico? Sim, é possível. Vamos lá. Falando um pouco do diagrama da plataforma proposta, então nós temos lá a caixa 1, o hidrômetro, a gente instala um sensor, que no fundo é uma caixinha, um mini computador do lado do hidrômetro. Essa caixinha ele envia dados para a nuvem de uma forma segura. Essa nuvem é acessada por uma plataforma de IoT, nada mais é do que um grande Big Data que entende esses pulsos, entende essa informação e faz uma série de análises e alarmes, inclusive, tá certo? Principalmente, por exemplo, de vazamento, esse tipo de situação, ok? E o ideal é que a gente efetivamente integre com outras plataformas, como, por exemplo, um billing, onde a leitura já passa a ser automática, né? Então, a Sabesp agora está com a iniciativa do NetaSuite.
Então, seria bem interessante que a gente conseguisse fazer a integração com o NetaSuite ou mesmo com a plataforma legado que a Sabesp possui. Com o CRM, então, se você, principalmente os grandes consumidores, indústrias, né? Então, todo esse trabalho é possível você fazer de forma direcionada, ok? Até mesmo um alerta, por exemplo, ele pode ser enviado, que é uma ordem de manutenção. A gente pode abrir uma ordem de manutenção automaticamente, se for o caso. Ok? Vamos lá. Bom, então, entendendo que a gente lê um pulso e vai para o sistema, qualquer tipo de pulso vai para o sistema, e aí, como é um Big Data, a gente pode dizer que podem ser informações estruturadas e não estruturadas. A gente pode armazenar um documento dentro do sistema. Mas o que basicamente a Sabesp quer controlar? Volume, consumo instantâneo, direção de fluxo, isso é uma fraude, às vezes inverte o fluxo. Nós tivemos duas situações interessantes. Dentro dos nossos testes na Sabesp, nós invertemos o hidrômetro, ele acusou fluxo reverso, né? E é interessante que o hidrômetro ele para de contar, né? Então, você está consumindo água, ao invés de ele contar no fluxo normal, ele para de contar. Só que no nosso caso, ele vai acusar e vai acender um alerta automaticamente, né? E tivemos uma outra situação onde havia uma mangueira que alimentava uma torneira de jardim, essa mangueira estourou e acabou dando um fluxo reverso. Nesse caso, o sistema alertou também, né? Falta de fluxo, então isso também pode ser o cidadão está viajando, ou mesmo uma falta de água, se é numa região como um todo. Então você começa a tirar conclusões da análise dos dados que você está recebendo. Fraudes, como eu disse, por exemplo, fluxo reverso. Falta de conectividade, sim, porque o hidrômetro está conectado o tempo todo à nossa rede, e a gente vai mostrar aqui uma forma de conexão muito mais barata para poder transmitir os dados. Atuação em dispositivos, então a gente pode, através, por exemplo, de uma geolocalização, todos os dispositivos eles possuem uma geolocalização, então a gente já consegue direcionar a melhor equipe mais próxima para poder fazer algum tipo de manutenção naquele hidrômetro. Padrões de consumo, então a gente começa a ter realmente um padrão de consumo, principalmente para os maiores consumidores de água, né, principalmente indústria. Nada impede que no futuro essa indústria, e esse é o plano da equipe do Daniel, nada impede que esse cliente final, por exemplo, o representante da empresa, tenha acesso à nossa aplicação com os dados dele. Então, ele tem acesso a todo o histórico de consumo dele, a todos os alertas, e aí ele já consegue agir, se ele tem um vazamento, o que está acontecendo, se houve algum problema, o quanto que ele vai pagar de conta de água no final do mês, né? Então, tudo isso o sistema pode fornecer. Controle e gerenciamento de rede de água, então a gente entende que, por exemplo, agora a Sabesp está com uma iniciativa de instalar sensores de válvula de pressão. Então, mas ela não vai colocar os sensores em todos os hidrômetros, ela vai colocar em alguns. Daniel, eu gostaria até que você desse uma palhinha de novo sobre essa parte de válvula de pressão, porque você vai colocar, vai fechar um bairro, né? Quando desenhamos esse projeto, nós focamos no sentido de cercar, né, uma região abastecida pela Sabesp, onde eu tivesse nessa cadeia produtiva de valor, desde a captação, a transformação da água bruta em água tratada, a reservação, distribuição e cliente, totalmente controlado. E com todos os equipamentos ali, possibilitando eu ter informações, né? Evidentemente que com sensores já existentes e que nós instalamos, né, com a equipe de manutenção, de forma a gente monitorar, fazer a gestão
total de um bairro. Então, quando definimos o município de Morugá, nós pegamos um bairro específico, onde ele será 100% monitorado, né? Dentro da cadeia de valor. Eu sei o quanto que chega de água, eu sei o quanto que é distribuído, eu tenho os nossos redutores de pressão na rede de distribuição. E agora, né? Então, esse projeto ele provoca muito, né? Uma grande oportunidade, né? Principalmente para mim, também acredito para a própria superintendência, que o superintendente Antônio Carlos Teixeira ele está conosco direto nesse projeto, ele nos incentiva, ele patrocina, apoia esse projeto. Então, eu tenho uma integração com todas as áreas, né? Então, como permeia todas as áreas para eu saber levar a água até o nosso cliente, nós estamos discussões enormes. Então, a cada dia, numa discussão com um grupo específico, eles, também quero isso, também quero. Então, a gente precisa até dar um pouco, calma, vamos pegar os resultados, as vitórias mais rápidas, depois a gente vai evoluindo nesse projeto. E um tema que aí foi decidido é, na casa do cliente, eu ter sensor de pressão, alguns pontos, né, de forma a eu controlar toda a pressão na rede. Saber identificar a pressão na rede. Então, a equipe de especialistas, os engenheiros da RJ, definiram lá alguns pontos, em torno de 30 pontos, né, onde eles vão fazer todo a gestão, né, da pressão. E aí também mais um ponto que vai agregar é a qualidade da água, né? Então, também em questões de suporte, de uma necessidade de limpeza da rede. Então, a gente vai fazer também o rastreio, né? Todo esse monitoramento da qualidade da água, inclusive no cliente, em vários pontos da rede, inclusive no cliente. Então, nós estamos começando a instalação e agregando isso dentro da plataforma. Importante também, Francisco, que eu quero colocar, como eu expliquei inicialmente, nós estamos fazendo a integração dessa solução com a nossa solução de automação e telemetria. Sempre continuaremos alimentando, crescendo a base do nosso sistema. E ele é espelhado para essa solução em nuvem, tá? Os dados que interessam para essa gestão, monitoramento e correlação de eventos. Então, na nossa licitação, hoje a RJ, a Unidade de Negócios Capivari Jundiaí, ela tem em torno de 2.000 tags, né? 2.000 pontos de informação no seu historiador. No nosso contrato permite até 5.000 pontos. Então, os eventos que serão criados até 5.000 pontos vão estar replicados nessa solução. Então, a gente tem uma gama enorme para crescer, buscando qualquer tipo de sensor na nossa rede que traga informações importantes para o negócio da Sabesp, que deverá ser analisado por essa plataforma. Você comentou bem, são tags. Então, a gente pode colocar lá válvula de pressão, pode colocar qualquer coisa. Muito legal. Bom, seguindo então, dentro dessa estrutura da nossa aplicação, da nossa plataforma Elliott, você pode gerar um alerta, por exemplo, que é já criar uma ordem de trabalho automaticamente ou uma nota automaticamente no SAP. Integração com outras fontes de dados. A gente vai ver, por exemplo, um exemplo aqui, um pouquinho mais para frente, de como você pode integrar, por exemplo, um Excel dentro da plataforma. Ok? Bom, pessoal, o chat está aberto para perguntas, então, por favor, manda bala. Bom, então aí surgiu o projeto. Nós já falamos bastante, aqui tem uma foto, inclusive, do hidrômetro ultrassônico, um dos tipos de hidrômetros ultrassônicos, mais para frente a gente até mostra alguns outros tipos, né? Então, a ideia é monitorar diariamente o que cada um está consumindo de água. Então, nós temos alguns clientes que são, os horários, se não me engano, são de
os horários que transmite. Daniel, quais são exatamente os horários de transmissão? Na nossa licitação, nós pedimos Cada 3 todos os horas. pontos de telemedição do hidrômetro, 8 medições diárias. Então, a cada 3 horas, Isso. tá? A cada 3 horas. Porém, Perfeito. nós definimos um limite de até 100 pontos, que nós podemos ter 100 medições diárias, para uma análise específica daquele cliente, para avaliar o comportamento. Então, a área comercial ela pode decidir, e a qualquer momento nós podemos fazer isso e solicitar a Naubatec no sentido, olha, a partir de agora, esse ponto de medição, eu quero ter 100 atualizações para o mesmo dia, num período que a gente vai definir até 7 dias. Isso é legal, porque é totalmente parametrizável, você pode colocar... É óbvio que quanto mais transmissões de dados você faz, acaba encarecendo o projeto, porque os dispositivos são a bateria, então vai consumir mais bateria, tudo mais. Mas dentro do previsto, está totalmente contemplado e sem nenhum problema. A parte de telemetria, então, nós integramos, nós capturamos um arquivo que vem do PINS, né? Que é o História. Esse arquivo a gente integra e faz toda a parte de móvel, toda a parte de telemetria e principalmente a aplicação móvel com os alertas, os alarmes necessários com o que nós chamamos de regras de negócio. Por exemplo, se o volume da ETA for menor que tal e a bomba estiver desligada, gera um alerta. Então, esse alerta pode ser uma mensagem WhatsApp, pode ser um SMS ou pode ser um e-mail. Aí é a critério, né? O sistema ele permite esse tipo de coisa. Ela precisa ser uma solução bastante flexível, porque tem um ponto importante. Mais do que implantar uma solução, é aprender a usar a solução. E aí não existe fórmula mágica. É só realmente com um tempo. Para R de Itapevi, Capivari, Capivari e Jundiaí, pode ser uma forma de enxergar os dados. Para São José do Rio Preto, pode ser outra forma de enxergar os dados. Por isso que, nesse processo licitatório, nós temos 90 dias após a assinatura do contrato, né, 90 dias para personalizar o projeto de acordo com o que o processo exige. Então, é muito importante que o processo de IoT seja personalizado de acordo com a realidade de cada localidade, ok? De acordo com seus técnicos, isso é muito importante, que é justamente isso no momento que nós estamos agora. Estamos criando as regras de negócio, definindo as listas, quais os dashboards que serão vistos, que cruzamento que a gente vai fazer com os dados. Esse é o ponto agora. Quer comentar algum ponto aí, Daniel? Sim, até tem uma questão aí que eu vou esclarecer. A questão da telemedição aí, como o Francisco está colocando, nós estamos assim muito estreito com a área comercial da nossa unidade, tá? Aqui na RJ, em Itatiba. Porque eles começaram a perceber a potencial de análise que eles vão ter do cliente, né? O perfil do cliente. Então, já está aí uma equipe lá dentro da área comercial discutindo como é que a gente pode fazer tipo um novo levantamento de perfil desse cliente e integrar isso nessa plataforma, né? Qual é o grande ganho disso? Para o cliente, principalmente, né? Então, o cliente ali, ele já tem hoje na sua conta a qualidade da água fornecida, ele também vai... ele agora, a partir de agora, isso já tem a qualidade da água na fatura, né, que a Sabesp encaminha. Agora ele vai poder ver a qualidade da água no seu celular, quer dizer, que está sendo atendido naquele momento, né, naquele instante medido, a pressão, né,
Evidentemente, talvez questões técnicas, nosso cliente não tem perfil, mas ele se sente comprometido, ele se sente integrado a uma solução, um serviço essencial para a vida, né? Para todos nós. E, além disso, ele pode tomar a decisão quando ele vê o alto consumo, né? Através do aplicativo que daqui a pouco o Francisco vai falar, que ele vai poder ter acesso. Uma outra coisa importante, que quando a gente fala assim, olha, eu vou ter a medição, 8 medições diárias lá do hidrômetro. Essa medição, ela é só da transmissão. E na transmissão ela perde, talvez o Maurício Bussana vai falar um pouco mais sobre isso, ela traz todos os dados porque a gente exigiu bufferizar toda a informação que o hidrômetro traz, informações da medição. E para informações de evento é instantâneo. Então ela tem que ter uma inteligência, a solução, a gente chamou de equipamento de comunicação, né, o acessório de comunicação, que ele vai trazer ali uma inteligência e vai ser bufferizado. Então, no período de transmissão de 3 em 3 horas, ele vai trazer todos os dados que o hidrômetro teve, que permite a ele registrar para a plataforma. Se é de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, quando isso subir para a plataforma, a cada 3 horas a gente vai poder fazer todo o detalhamento daquele dado que foi enviado a cada 3 horas, ou depois, quando a medição a nível de 100 medições diárias. Né? Não, é um desafio, é um desafio. Então, vamos lá. Bom, aqui a parte de transmissão dos dados. Maurício, você quer, por favor, explicar um pouco sobre essa questão do transmissão dos dados da AE, principalmente sobre esses acessórios? Você quer falar aqui? Vem aqui, fala aqui. Ele está aqui do meu lado, Maurício. Isso, vai falando ali. Sim. Bom dia a todos. Responsável pelo projeto. Aqui nessa... Quais são os dispositivos? Não, calma. Nesse caso, essa transmissão de dados para o DAE, que existe uma exigência contratual, né, entre uma outorga, né, do governo para a Sabesp, e eles têm a exigência de saber o que está se captando de água bruta no manancial e ter controle desses limites de captação de água. Então, nos foi pedido para fazer um projeto onde o volume de água captada seja transmitido diretamente para o DAE e, simultaneamente, transmitido para a Sabesp para controle. Tá? Aqui nós temos no nosso slide vários dispositivos que nós encontramos em áreas de captação de água. Então, tem sistema tipo válvulas, tem sistemas tipo calha partial, são vários tipos e todos eles se integram normalmente ao nosso sistema, porque o tipo de transmissão de dados entre o sensor e o nosso dispositivo é sempre o mesmo tipo de transmissão. Tá? Esse nosso dispositivo ele armazena os dados e ele pode transmitir o que foi coletado dos medidores, tanto de hora em hora, minuto em minuto. Aí vai depender muito da necessidade da solicitação. Ele armazena, como o Daniel mesmo falou, um histórico durante um período de tempo e pode enviar a cada 1 hora ou a cada 2 horas. Ou ele pode enviar a cada 5 minutos. Isso vai ficar a critério até do consumo de chip de dados, porque ele vai transmitir para a internet
via GPRS. Então, a gente tem que achar um valor correto para que não extrapole demais o pacote de dados e a quantidade de dados que a gente teria contratada, né? Basicamente, então, aqui temos os dispositivos transmitindo para o nosso data logger, onde ele armazena e transmite para a internet, alimentando tanto o DAE como a Sabesp simultaneamente com esses dados. Alguma coisa a acrescentar? Não. Eu acho até que, de repente, ali, se você só tirar o seu áudio, e a gente enxerga aqui, não preciso te passar a transmissão toda. Ah, sim. Tá. Bom, pessoal, veio uma pergunta aqui do Luiz Carlos Miotello, até para a gente, antes da gente avançar aqui, quando você fala em 8 medições diárias, significa que só tem 8 dados por dia ou o instrumento guarda o consumo de 3 horas e aí retransmite? Você quer responder, Daniel? É isso. Eu tentei falar, eu acho que eu antecipei aí. Ele vai a cada 3 horas, como a gente exigiu um buffer, né? Tudo que o hidrômetro mandar de informação de medição, a cada 3 horas ele vai enviar para a plataforma e a plataforma vai entrar no detalhe. Acho que, se eu não me engano, aparece a cada 5 minutos os dados que está configurado no nosso hidrômetro hoje. Então, o pacote vai de 3 em 3 horas, porém eu tenho todo o detalhamento a cada 5 minutos. Se eu não me engano, acho que o hidrômetro manda um pulso a cada 10 litros, se eu não me engano, não é isso? Exatamente. Então, é isso. Então, a cada 10 litros de consumo, o hidrômetro manda um pulso para o acessório. O acessório vai armazenando, aí quando dá 3 horas, ele transmite todo o comportamento do hidrômetro. No gráfico, eu consigo avaliar de 5 em 5 minutos. Então, eu consigo saber o horário que aconteceu o consumo, né? O instante que aconteceu o consumo. Ok. Então, eu gostaria de acrescentar aqui também no slide do DAE que o Maurício comentou. Esse DAE, ele costuma multar, as multas são pesadas, são fortes, então nós temos uma atenção aqui muito forte com relação a esse projeto. Esses data loggers, eles são dual chip, eles possuem 2 chips, para que realmente, se falhar um, o outro consegue interagir. O interessante aqui que existe uma característica importante, ele vai mandar 2 pulsos, um para o DAE diretamente e outro para o sistema PINS, ok? Que é justamente a segurança que a gente tem para depois fazer todas as análises das informações, ok? Vamos lá. Pessoal, de novo, perguntas aí. O Luiz Carlos já fez uma pergunta legal. Vamos lá. Francisco, tem mais algumas perguntas, viu? O pessoal está perguntando aí. Não sei se a Aline está te passando, hein? Não estou enxergando. Posso responder? Sim, pode. Peraí, um segundo. Um segundo que eu tenho que pôr o meu... Tem várias perguntas, Francisco. Várias. Tá. Bom, eu tô... Espera, só um segundinho. Põe o seu no mundo aí, vamos... Eu vi que tem uma pergunta que diz respeito à autonomia do equipamento que fizeram, né? Isso depende muito da quantidade de transmissões diárias. Então, se você pega um dispositivo e manda uma informação a cada hora, você vai ter uma autonomia de cerca de 1 ano e meio, alguma coisa do gênero. Se você vai estendendo a cada 3 horas uma transmissão, você vai ganhando autonomia. Dependendo, se você tem uma pouca exigência de
de transmissões diárias, você pode chegar com esse equipamento até 5 anos de uso. Essa foi uma pergunta que eu vi que o Fernando Colombo fez para a gente, tá? Posso interagir um pergunta. pouquinho? Posso só? Sim. Acho que é muito importante para quem fez a pergunta, o Fernando aí. Seguinte, a Sabesp, no nosso caso, a nossa unidade, nós contratamos um serviço. A questão da autonomia, a gente fala que é para a durabilidade de 5 anos, que é um padrão de mercado. Evidentemente, como o Maurício muito bem explicou, depende da quantidade de transmissão que eu faço ao dia e do tipo de sinal que eu tenho de conectividade. Mas, olha, é serviço. Se a empresa não me entregar o dado que eu quero daquele ponto, ela não recebe. Então, tem todas as cláusulas contratuais com as penalidades dela não entregar. E ainda com um compromisso formal e contratado que ela tem que restabelecer no nível de serviço exigido por nós, né? Então, ela tem que restabelecer aquela conexão, não é? Então, nós estamos uma questão de maturidade num tipo de uma licitação, de um contrato como esse, porque os dados, as informações, elas serão utilizadas para gestão. Ela não será, no caso da telemedição, neste momento, integrada a uma solução para faturamento. Então, é só para gestão do ponto de medição e perfil de cliente. Eu quero colocar também o seguinte, existe um tema que quando você especifica o equipamento ABS, um equipamento de transmissão, dependendo da tecnologia que você escolhe, ele pode consumir mais bateria ou menos bateria, né? Então, e aqui eu queria juntar a pergunta do Luiz Carlos com o Fernando Colombo, que pergunta sobre a bateria, a autonomia do equipamento. Então, nós escolhemos a tecnologia Sigfox. A gente entende que o dispositivo Sigfox, ela não tem também uma outra pergunta aqui do Elias, né, sobre GPRS ou via rádio. Veja, nós tivemos o trabalho de acender a cidade de Morungaba em Sigfox, então nós instalamos antenas e estamos instalando antenas em pontos estratégicos. O custo do hardware, ele cai pela metade, tá certo? A durabilidade da bateria é muito maior do que um aparelho via 3G, tá certo? O custo de transmissão é menos da metade, tá certo? E ele tem uma coisa interessante. Se a gente tiver um vandalismo em uma rede, em uma antena, por exemplo, o próprio dispositivo ele fica buscando a outra antena, que dá uma autonomia de mais ou menos 3,9 km², mais ou menos, de cobertura. Então, em campo aberto até 30 km², por exemplo. Nós fizemos uma antena. Então, na cidade de Morungaba toda, lá a gente é uma cidade pequena, a gente vai colocar 4 antenas e temos uma quinta de backup, né? Então, e o custo é muito barato para colocar isso no poste. Depois, o Maurício vai mostrar algumas fotos de como isso ficou, ok? Bom, sobre a questão de custo, por ponto, por mês e problemas recorrentes que vocês enfrentam nas transmissões. Vamos lá. Daniel, não é uma impressão que eu acho. Na minha visão, e já que a gente está em um debate legal, eu vou colocar a minha opinião. Os fabricantes de hardware, nós não fabricamos hardware, ok? Mas os fabricantes de hardware, eles brigam muito entre eles, porque o hardware, ele é commodity. Então, em um local, eu vou colocar uma solução, em outro local, eu posso colocar outra solução, em outro local, eu posso colocar outra solução. O que acontece é que, normalmente, os pregões, eles saem para o fabricante de hardware. Então, quando você tem uma aplicação, onde você vai levar mais tempo para você poder ter um projeto de IoT personalizado? É na aplicação, no sistema. Então, evidentemente que ali no sistema é onde você tem
muito mais trabalho para poder ter as regras de negócio, todas elas cadastradas, tudo mais. Então, a aplicação que você for colocar no seu processo, ele precisa ser independente do hardware. Deixa o hardware brigar, deixa eles brigarem, entendeu? É ali onde você vai conhecer, você vai colocar as características que você quer, as transmissões, as compatibilidades que o equipamento tem que ter, e a partir daí, eles que se liguem, tá certo? Então, isso faz o custo, obviamente, cair bastante e não perder o conhecimento, que é o conhecimento da aplicação em si, que é o seu Big Data. Certo? Deixa, assim, perfeito, Francisco, mas buscando contribuir com a pergunta do Tiago Oliveira, com a questão do custo, eu acho que, primeiro, assim, a gente tem que estar bem alinhado ao conceito. Nós estamos falando aqui conceito de saneamento 4.0. Então, Tiago, o que significa isso? A nossa licitação, portal da transparência da Sabesp, você vai lá, ela ficou em R$800 mil por um período de quase 2 anos, tá? 24 meses. É um pouco menos que isso, em razão do período de instalação, 90 dias. É um serviço. Se você fizer essa conta no sentido onde eu tenho a telemetria integrada e a cada tag é um ponto e mais 500 pontos da telemedição, eu tenho 5.500 pontos. Então, essa é a conta, tá? Em 24 meses. Então, é um serviço ainda que a gente vê que o ROI disso, só de eu conseguir identificar com precisão, assertividade, um vazamento, ele tem, assim, o seu tempo, ele se paga muito rápido, né? Então, nós não podemos, nós estamos num processo de novo, é um processo que não só de transformação geral, mas do comportamento, dos processos. Então, o custo, se for, a conta seria essa: 800 mil, 24 meses, 5.500 pontos monitorados. Não sei se eu ajudei, Francisco. Não sei se Sim, ajudou. Espera que apareceu um negócio aqui que eu não sei o que é. Eu sei lá que... Bom, agora sim. Eita, nossa. Oi? Não sei o que está acontecendo aqui. Bom, um ponto que eu queria colocar, e já falando de custo, o custo do equipamento com 3G, que a gente tinha inicialmente imaginava colocar, ele gerava em torno custo, hein? Onde eu iria comprar e teria que repassar para a Sabesp. R$ 1.200 por equipamento, mais a transmissão de dados. Com o Sigfox, isso caiu para R$400, vai, o equipamento por equipamento Sigfox. É brutal a redução utilizando a tecnologia Sigfox, ok? Bom, vamos lá, mais uma pergunta. São muitas, hein? Da bateria a gente já respondeu. Os senhores têm verificado uma necessidade de envio de SMS ou mensagens de WhatsApp aos colaboradores das empresas de saneamento? Sim. O alerta ele é automático. Então, é uma forma da gente realmente provocar com que o engenheiro, o técnico, o responsável por aquele determinado ponto, ele receba automaticamente um alerta. E não tem limite. Ou seja, o sistema ele pode enviar para 20 mil pessoas. Não tem limite. Ok? Bom dia. Consegue fazer uma medição de disponibilidade das bombas? Essas são medidas em 5 minutos. Sim, conseguimos. Na ETA, efetivamente, é assim que é feito. Correto? Se não dá mata a gente. Há muito problema de sombreamento, fala de envios de pacotes e tal. Muito bem. Isso é o legal da tecnologia de Sigfox, Tiago. Se ele não envia, ele vai tentar buscar uma outra antena e se o dado não chega, o sistema acusa. Olha, esse dado desse hidrômetro
não chegou. E aí é levantado um alerta e a gente vai ver exatamente o que é que está acontecendo. Quando a gente instala o acessório naquele hidrômetro, a gente cadastra ele no sistema e, a partir daí, ele passa a ser monitorado constantemente. Qualquer novidade, qualquer questão diferente, ele já sai, ok? Eu não sei o que está acontecendo aqui, sinceramente. Fecha o meio. O segundo que está aparecendo pesquisa de satisfação aqui no meio. Agora o meio. Fecha o programa. Isso, encerrar. Muito bem. Agora fecha. Bom, vamos lá. Então, dando uma sequência. Minimiza, né? Minimiza isso aí. Espera aí. Vocês estão vendo a tela cheia ou está aparecendo? Não, fica aparecendo no meio, né? Tá. Bom, vamos lá. O que eu faço aí? O que eu falo aí? Espera aí que travou a minha apresentação. Eu vou compartilhar novamente. Ah, foi. Isso aí, eu estou com um supercomputador aqui e ele trava. Bom, vamos lá. A arquitetura da telemedição, que é um pouco do que nós estávamos falando. Então, nós temos aqui o hidrômetro ultrassônico, transmissor de dados coletados, exatamente a gente está usando aqui um fabricante chamado Dodist, é um equipamento próprio para a rede Sigfox. Então, essa é a rede que nós instalamos em Morungaba. Então, vejam que a diferença é tão brutal. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok. A diferença... eu vou ter que compartilhar novamente. Um segundo. Fecha os programas que não interessam estar abertos. Eu fechei todos, Maurício. Mas mesmo assim, ele insiste em dar problema. Vamos lá. Eu já falei. Aqui, não sei o que está acontecendo. Alguma coisa interagiu aqui no meio que lascou a apresentação. Bom. Lá em cima do canal, né? Pausar compartilhamento. Vê se pausando ele volta. A apresentação simplesmente não anda. Maurício, vê se você consegue, por favor, abrir a sua apresentação aí. E trocamos aqui. Um segundo, pessoal, que enquanto a gente está vendo o que está acontecendo aqui, eu vou complementar com relação à rede Sigfox. A economia fazendo Sigfox para nós, ela foi tão brutal. Primeiro, que esse pregão foi extremamente competitivo. Ele tinha um preço de referência de 1.300.000, mais ou menos, né, Daniel? Nós fomos para ganhar, então a gente foi até o limite, ganhamos por 800 mil. Foi uma briga realmente feroz. E a gente tinha um problema, né? Um pregão que, se a gente fosse no método tradicional de transmissão de dados, a gente, evidentemente, teria um prejuízo. A coisa foi tão legal que a gente conseguiu interromper esse momento de prejuízo, trocando tudo por Sigfox, instalamos e acendemos a cidade de Morungaba por equipamento Sigfox, com um custo de transmissão lá embaixo. O nosso preço diminuiu algo, sei lá, nós economizamos quase 200 mil reais. Foi um momento bem legal para nós. Ok?
Pessoal, eu realmente não sei o que está havendo aqui. Travou o negócio aqui. Oi, Francisco, tudo bem? Kátia, eu não sei, entrou aqui uma pesquisa no meio, a partir daí lascou tudo aqui. Não, a pesquisa dava para minimizar, mas vamos fazer assim, já está compartilhando, agora coloca em modo apresentação. Isso, está funcionando perfeitamente. É o Maurício, né? Colocou? Não, acho que foi a Aline. Isso, está fazendo a transição, tá certinho. Ok, perfeito. Então vamos lá. Olhando então a rede Sigfox, ela recebe o dado, ela busca a melhor antena para transmitir e ela transmite para a internet. Da internet vai para um servidor de dados Elliott, que é a nossa aplicação, e onde fica tudo na nuvem. Então, nesse contrato, o data center é nosso, a transmissão dos dados é nosso, o assessor de transmissão de dados é nosso e o equipamento, o sistema é nosso. Tá bom? Então, assim como toda a instalação é nossa também. Tá bom? Vamos lá, Aline. Um a mais, por favor. Bom, aqui são alguns exemplos sobre a parte, principalmente de telemetria, do que a gente faz. A gente tem que entender que dentro da indústria 4.0, o dado é a parte mais importante de todas, né? O grande ativo das empresas, evidentemente, é a informação. Então, por isso que o dado pertence à Sabesp, o que significa, né? Todo o resto é da Naubatec como serviço, mas o dado, a informação é Naubatec. O dia que acabar o contrato e se entrar uma outra empresa, por exemplo, eu tenho a obrigação de fazer uma migração das informações para outra empresa que ganhar, porque evidentemente o dado é a parte mais importante. Então, com esse sistema você consegue criar alarmes, você consegue criar perfis de acesso, isso é importante, porque, por exemplo, na região de Itatiba, nós temos Itatiba, tem Morungaba, tem Capivari, sei lá, tem outras cidades. Cada cidade tem as pessoas responsáveis por aqueles dispositivos, por aquela rede. Então, um engenheiro, ele vai enxergar somente aquilo, a cidade no qual ele tem acesso. Daniel, por exemplo, administrador, ele vê o todo e assim por diante, tá certo? Os dados de uma ETA, por exemplo, somente o engenheiro daquela ETA ele vai ter acesso. Nós não controlamos limite de usuários, não controlamos... A única coisa que a gente controla, evidentemente, é a quantidade de dispositivos, porque isso interfere diretamente no custo da nuvem, tá certo? Vamos lá. Eu sei que tem um monte de perguntas aí. Vamos lá, vamos ver do que estão faltando. Eventualmente é solicitado o envio de alertas para celulares. Todavia, não temos histórico sobre o retorno efetivo dessas mensagens. Se o usuário age ou simplesmente visualiza o alerta. Vocês possuem algum relato a respeito de alertas SMS? Bom, a gente pode adquirir os alertas SMS, a gente pode configurar com que ele dê um ok, por exemplo, e o sistema entenda esse ok, dizendo que efetivamente ele recebeu. Ou seja, você consegue conversar por SMS, com respostas já pré-configuradas ou não. Isso é possível. Cliente, você não pode garantir. Então, mas aqui acho que ele está perguntando do técnico. Com relação ao cliente, acho que a gente consegue fazer. Bom, Tiago, ao final do contrato, a Sabesp não fica os equipamentos? Não. É um sistema de serviço, ok? Por isso que, óbvio, é um primeiro pregão, uma primeira iniciativa que a Sabesp está tomando, e aí, evidentemente, você quer comentar algum ponto aqui, Daniel, com relação à questão do Tiago? Não, é serviço, é puro serviço, e a gente vai
no decorrer dessa, evoluindo o projeto, um pouco mais à frente, com as autoridades funcionais, com outras unidades, eu acredito que a Sabesp vai tomar a decisão de adquirir, fazer um investimento para isso, ou ela continua visando, se tendo bons resultados como serviço, porque a tecnologia evolui muito rápido, e como também o IoT, com tudo que se está se falando, a maturidade ainda é inicial, evidentemente, esses equipamentos, esses acopladores e acessórios de comunicação terão também evolução tecnológica. Então, investir, para nós, nesse momento, avaliamos como um risco. Ok. O Elias também pergunta se o valor dos equipamentos está incluso no contrato ou é à parte. Sim, está incluso no contrato. É tudo incluso. Bom, sim, os de transmissão acessórios. Bom, então, olhando aqui também rapidamente sobre as funcionalidades que a gente pode colocar no sistema Elliott, que é toda a parte do Big Data. Então, o que nós temos? Painéis ou dashboards, ok? É uma visão geral e você consegue fazer drill down nessas visões, você consegue ir descendo, a gente vai demonstrar isso depois, o Maurício vai mostrar como isso funciona. Você consegue chegar no nível daquele hidrômetro, então, tanto do ponto de vista de medição, do ponto de vista de telemetria, a mesma coisa. Você consegue chegar no nível do dispositivo, que se ele está alarmado ou não. A gente vai demonstrar isso. Então, nós temos toda uma gestão de hidrômetros, nós cadastramos, temos a geolocalização do hidrômetro, temos o comportamento do hidrômetro, os responsáveis, onde que ele está, do ponto de vista de clientes, então também tenho toda uma gestão de clientes. Exportação de dados, você pode exportar toda a informação coletada para um Excel, para qualquer um arquivo texto, aí você escolhe, a gente vai mostrar isso como funciona. Os alertas são totalmente configuráveis, ok? Uma gestão de usuários, como eu disse, os usuários eles podem ter acesso a uma funcionalidade, não necessariamente a outra. Ou ele pode ter acesso somente a um conjunto de dados no qual ele tem direito. Ok? Tem uma pergunta aqui do Márcio Gaefke. As informações, dados recebidos de campo serão tratados e terão a gestão por um software da empresa de Naubatec? Sim, elas serão tratadas dessa forma. Então, toda a informação coletada, ela é tratada dentro desse sistema Elliott. Temos uma outra pergunta também do Luiz Carlos. Os algoritmos criados para machine learning ou foram para as áreas controle de vazão, pressão, custo, manutenção, etc. Ou IA? Eu não entendi muito bem. Inteligência artificial, ele quer saber as regras de negócio. Ok, quer responder essa, Daniel? Não, sim, muito legal aí, obrigado, Miotelo, pela pergunta, mas sim, nós estamos controle de vazão, pressão. A questão de custo ainda não é nessa etapa, porque ela tem uma integração com os sistemas corporativos, os nossos ERPs. Manutenção, ok, eles nós estamos prevendo a integração com a solução também dentro do nosso ERP e CRM que está em fase de implantação na nossa unidade. A única coisa que nós não temos é a questão de custo neste momento, que não está coberto pelo atual contrato. Ok. Bom, como estamos aqui, então daqui a pouco a gente vai mostrar a demo. Eu acho que é melhor a gente mostrar essa demo depois. A pergunta do Tiago Oliveira aqui, se é possível personalizar, se é possível a criação de dashboard personalizado fora do Elliott. Sim, você tem o dado e você pode tratá-lo de qualquer forma. O importante é que você tenha o dado, né? Bom, eu acho que eu acho que é importante esclarecer isso. Vou repetir, os dados da telemetria e automação continuam comunicando com o nosso PINS, com o nosso historiador, com a nossa solução Sabesp. Dos dados desse historiador, eles serão replicados para a solução que nós estamos contratando como serviço. Então,
os dados são da Sabesp, permanecem na Sabesp, porém, a visão de gestão, os painéis, as regras criadas, a criação do algoritmo é no processo contratado, na solução contratada. Tiago, o Tiago está fazendo bastante pergunta, eu acho legal, ele é da CAESB de Brasília, Tiago. Se você precisar, eu me coloco à sua disposição para depois a gente bater um papo com relação a isso. Eu entendi o seu ponto, que eu vi que você colocou no chat aqui, e eu acho que a gente consegue bater um papo depois mais precisamente, tá? Eu te mando o meu contato. Bom, na apresentação vai ficar disponível, acho que para todos, né? Então, aí a gente consegue interagir melhor. Bom, do ponto de vista de desafios, definir as regras de negócio, né? Então, aqui é um desafio importante, porque nas empresas tem muita regra de negócio que está na cabeça de uma pessoa, né? Adoraria poder colocar um pendrive lá e extrair as regras que estão na cabeça das pessoas. A gente nunca vai parar de fazer regras nesse negócio, porque é igual uma torneira que está lá totalmente aberta e a gente vai calibrando ela, vai regulando, vai fechando, até a gente chegar num ponto de vazão que realmente a gente quer. Então, uma coisa que o Daniel sempre falou para a gente no decorrer do contrato, a gente sempre vai calibrar uma regra de negócio, a gente vai aprender junto com o sistema. E óbvio que a cada dia que passa, a gente vai querer mais, tá certo? Disponibilização de arquivos para demais fornecedores, isso daqui é um tema, principalmente uma empresa do tamanho da Sabesp, a gente sempre tem interfaces novas a serem construídas, que possuem áreas que cuidam dessas aplicações, né? E você tem também outros fornecedores, como, por exemplo, o Historian, que a gente precisa integrar ao nosso sistema. Prazo de instalação dos hidrômetros, eu achei que isso daqui foi totalmente mitigado, porque a Sabesp já adquiriu os hidrômetros. Aqui embaixo a gente coloca até algumas fotos, né, de hidrômetros ultrassônicos. E aí, para instalar, realmente vai ser muito simples. Então, nós temos que casar a instalação dos hidrômetros com a chegada dos acessórios, com a instalação dos acessórios e com a comunicação. Tudo isso está instalado. Tá? Bom, resultados, né? O que a gente espera de todo esse negócio? Diagnósticos assertivos, eu diria mais, exatos. Uma das questões que a gente teve durante a pregão, algum concorrente perguntou: qual que é o percentual de diferença admitido entre o que marcou o hidrômetro e o que marcou o sistema? Aí Daniel respondeu, 0. Ué, por favor, volta lá, Aline, por favor, no slide que estava. Obrigado, Aline. Diagnósticos assertivos. Então, veja, é 0. Você não pode ter diferença, né? O que marca o hidrômetro é o que tem que marcar o sistema. Senão, a conta, o cliente tem que pagar exatamente aquilo que está marcando o hidrômetro. Senão, não tem conversa, né? Certo, Daniel? Eu lembro disso. Na prova de conceito com o Daniel não foi fácil, não, viu? Tinha uma pessoa lá no hidrômetro, bateu uma foto da medição e conferiu a informação do sistema. Se não fosse exatamente a mesma, não tinha conversa. Eu estava reprovado. Bom, dados disponíveis, então, tem que envolver aí um cientista de dados, né? Você ter uma nave espacial e não saber o que fazer com ela é a mesma coisa que você ter o dado e não saber o que fazer com ele. Então, essa parte eu entendo que ela é fundamental nesse processo, né? Realmente é tudo consolidado, então todo mundo vai falar a mesma língua e os planos, evidentemente, até que o cliente que consome a água, o consumidor final, fale a mesma língua da Sabesp, né? Isso que é o grande negócio do IoT, que todos falem e vejam a mesma informação em um único ponto.
que é o grande negócio do saneamento 4.0. Transparência aos clientes, então isso é uma revolução, né? Por esse lado. Toda a gestão de saneamento aí é uma gestão efetiva, porque você passa a ter um controle de todo o processo, né? Governança, segurança hídrica, enfim. Aline, por favor, pode mudar mais um? Bom, então os benefícios aí com relação ao Elliott, né? Ele é muito intuitivo e personalizável, tá? Consumo de águas, equipe, a gente pode anexar frotas, os equipamentos, tudo no sistema. Tudo que você quiser, você pode colocar lá. Nos próximos 2 slides eu vou dar um exemplo de energia elétrica e gás, ok? Alertas, isso é de acordo com a opção do cliente. Para nós não faz diferença nenhuma, inclusive o WhatsApp, que nem está aqui. Redução de custo, porque se a gente reduz a perda e tem uma precisão na leitura, significa que a gente está reduzindo o custo, né? E como a gente diz que a gente entra do hidrômetro para dentro, a gente pode alertar o cliente. Já imaginou um cliente, a Sabesp telefonar para um cliente e dizer, olha, você pode ter um vazamento na sua descarga ou alguma coisa assim. Seria interessante, você está tendo um consumo mínimo de água. Isso é incrível. É óbvio que a Sabesp possui 7,5 milhões de hidrômetros, né, no estado de São Paulo. Mas seria incrível um cliente receber um WhatsApp com essa mensagem, né? Esse é o plano do Antônio Carlos, né, da superintendência dele. Então, detecção, avarias, fraudes, principalmente fraudes, né? A gente consegue pegar instantaneamente, né? Então, e eficiência energética, a gente já vai falar daqui a pouco sobre o processo. Quer algum ponto aqui, Daniel? Não, ok. Tá. Um a mais, por favor. Bom, então, aqui algumas possibilidades. Por exemplo, nós temos o Elliott, acabamos de apresentar o Elliott Water. Então, a gente agora está mostrando o Elliott Energy. Então, conexão de qualquer medidor, dispositivo de geração inteligente ou não inteligente. Isso é muito importante, porque existe o legado, né, do não inteligente, e a gente consegue fazer com que ele fique inteligente. Seria o mesmo que pegar uma TV não smartphone e a gente anexa aquele aparelhinho do lado da TV e ela passa a ser TV smart, né? É mais ou menos isso. Então, telemedida de contadores, que funciona muito, exatamente a mesma coisa, da mesma forma que a água. O sistema, a aplicação é exatamente a mesma. O que muda? Como chega o dado e como você olha esse dado. Porque do restante, a aplicação ela não pode ser fixa, ela não pode ser uma aplicação fechada, porque senão a cada mexida que você vai dar é um custo impagável. Ela precisa ter essa flexibilidade de você conseguir personalizar da forma que você quer em muito pouco tempo. Ok? Vamos ao próximo, por favor, Aline. Isso, uma tecnologia viva, o Maurício comentou aqui. É isso aí. Por exemplo, a mesma coisa se aplica ao gás, né? Então, estamos aí com a lei, aí provavelmente vai vir uma lei similar à lei de saneamento, que vai reduzir o gás, muito consumidor vai começar a consumir muito mais gás, e por aí afora. Eu acho que é um grande momento também. São indústrias que, por incrível que pareça, cruas. Quando você tem o Estado de São Paulo, você vê que ele está começando a galgar numa empresa como a Sabesp, a 4ª maior empresa do mundo, tá certo? Você imagina as outras. Eu fiz uma turnê no sul de Santa Catarina, por exemplo, em várias cidades lá são autônomos, e existe um pouco de confusão ali. Não, eu já comprei o hidrômetro ultrassônico, eu resolvi o meu problema. Falei, meu, calma, né? Você só comprou o hidrômetro ultrassônico. Você tem um sistema que você consegue ler essas informações, consegue tratar essas informações, mandar informação diretamente para o sistema comercial? Ah, não, isso eu não tenho. Pois é, então esse é o caminho, né? É como você vai trabalhar o dado, ok? Bom, o próximo, eu queria que o Maurício mostrasse rapidamente a aplicação, porque nós temos um outro sistema para mostrar para vocês, ok? Eu vou precisar. Deixa eu ver se vai dar eco. Melhor você desligar da televisão.
share screen. Cadê minha share screen? Bom, vocês estão me escutando? Todos me escutam? Beleza. Bom, aqui nós temos o nosso o resumo de tudo isso que nós falamos, né? Em termos de telemetria, telemedição, regras de negócios, alarmes, gestão de clientes, etc. Temos aqui uma visão geral que esse painel me permite ver no momento que tiver todos os hidrômetros, todos os acessórios instalados, transmitindo dados, a gente vai ter as zonas quentes, onde você tem a maior concentração de todos os dispositivos de análise de consumo, tá? Aqui eu tenho o meu dashboard de uma telemedição de um hidrômetro específico, que me permite saber o volume, a pressão que está recebendo neste caso, porque esse daqui é a nossa base de teste e tem um transdutor de pressão que está medindo aqui, está me transmitindo a pressão para o meu dispositivo. Tenho o meu fluxo médio, o consumo médio que eu estou tendo no decorrer de um período. A bateria, a vida da bateria, como é que ela está, a saúde, né? Quando começa a diminuir muito a voltagem, é sinal de que essa bateria está começando a pedir para ser trocada, tá? E aqui por gráficos, como o Daniel mesmo especificou, a gente tem em intervalos de tempo curtos a medição do volume que foi consumido. Não propriamente transmitido a cada ponto desse daqui o volume consumido. Então, ele vai juntar essas informações e vai mandar de tempos em tempos para a nossa base de dados. E aqui embaixo eu tenho um gráfico da pressão, num histórico, né, desde as 6 horas até agora as 11 horas da manhã. E eu posso, por esse botão aqui, melhorar a minha leitura. Se eu quero ver nos últimos 30 minutos apenas, ele vai me dar. Se eu quero ver nos últimos 12 horas, ele vai me dar. Então, é um sistema, como o Francisco comentou várias vezes, é intuitivo, são informações claras, não tem nem... você não vai ter dúvida no uso desse painel, tá? Aqui embaixo eu tenho o fluxo por leitura. Quando eu tenho uma leitura reversa, modifica a cor e me mostra que foi um fluxo reverso. E aqui a nossa geolocalização. Como nós substituímos esse dispositivo recentemente, eu não inseri ainda a geolocalização, mas ele me apresenta aqui exatamente no ponto onde ele está instalado sem problema algum. Isso é feito manualmente porque, como ele depende de antenas, a geolocalização automática dele vai pegar a antena mais próxima, então não vai ser muito assertivo. Mas no nosso caso a gente insere manualmente essa informação, então ela vai ficar precisa. Eu vou pular um pouquinho aqui no menu porque eu quero tratar primeiro da parte de telemedição. Aqui eu tenho a gestão de hidrômetros, onde eu vou inserir desde a medida que está no nosso hidrômetro naquele momento, a geolocalização com latitude e longitude, o ID do dispositivo, o nome que eu quero dar mais transparente, porque o ID é um número que carrega cada dispositivo, e onde está instalado, qual o cliente que está instalado. Eu posso fazer alterações, inclusões, muito simplesmente. Aqui na área de clientes eu tenho efetivamente o cadastro do cliente, endereço, se for possível telefone, etc. Isso pode ser inserido totalmente ou por partes, tá? E temos a gestão de alertas
que ele vai me dar qualquer tipo desses eventos. No fluxo normal, se não tem fluxo, se está invertido, se a bateria está baixa, isso tudo eu vou receber aqui no meu dashboard do dispositivo. Ele vai aparecer o alerta aqui, e esse alerta automaticamente é enviado pelo meio que for melhor, que for eleito de melhor resultado. WhatsApp, SMS, e-mail, etc. Tá? Aqui a parte da exportação de dados. Eu posso exportar em CSV, em Excel, em HTML, os parâmetros que eu quero a exportação, o limite de quantos registros, e eu baixo a data, né? As datas inicial e final, e eu baixo esse arquivo a hora que eu precisar. Tá? Voltando agora para a parte de telemetria, como o Daniel comentou, lá na ETA tem diversos dispositivos, diversas tags que estão constantemente trabalhando e gerando o Historian. Esse Historian que a gente vai fazer o sincronismo com a nossa plataforma, vai me dar esse tipo de painel, onde eu agrupei por reservatórios, por bombas, né, busters, e tanto as de pressão como ligado e desligado, e os outros diversos dispositivos da cadeia produtiva de água, que confere a qualidade e a limpeza da água, etc. Né? Então, aqui a gente tem os dispositivos que analisam hipoclorito, cloro, flúor, turbidez da água, todos os dispositivos da cadeia produtiva estão contemplados aqui nesse menu. Tá? Aqui eu tenho a análise por dispositivo, então eu venho aqui e quero saber a dosagem de sulfato, por exemplo. Ele me dá um gráfico de acordo com os dados colhidos pelo Historian e me dá a evolução, o nível, e da mesma maneira posso minimizar por datas, por horas, para fazer uma análise mais precisa de cada um desses dispositivos. Então, soda, enfim, tem turbidez da água, lavagem de filtros. Então, por quantidade, né? Isso tudo é inserido lá no sistema da ETA, né? O que mais temos aqui? Vamos descer aqui um pouquinho. Tem os reservatórios, nível de reservatório, especificando cada um deles, né? Então, a gente tem nesse momento, cada dispositivo, o que está acontecendo com ele num período X de tempo que a gente pode escolher, inclusive simplesmente selecionando pelo mouse, tá? Independente aqui da nossa barrinha, nosso botão de seleção de período, tá? Aí nós vamos entrar na parte da inteligência do nosso sistema, propriamente dito, que são os painéis de alertas. Aqui eu tenho alguns painéis de alertas que já foram criados, onde eu correlaciono 2 grandezas, 3 grandezas, da maneira que for solicitada pela Sabesp. Aqui eu fiz uma brincadeira, eu estava só ensaiando aqui, correlacionando o sulfato com o hipoclorito. O que eu tenho aqui? Então, eu tenho a medição do hipoclorito que está em laranja, em amarelo, e o sulfato que está em verde. Então, vocês veem que tem um está constante e o outro tem alguns picos de medição. O que eu posso fazer com o nosso sistema? Eu posso informar para ele que quando o meu sulfato
ele está abaixo de 10, por exemplo, e o hipoclorito está acima de 7,5, o que ele vai fazer? Ele vai me gerar um alerta. E esse alerta eu posso fazer da seguinte maneira: eu posso criar uma mensagem especificando qual que é essa regra de negócio, com nomes transparentes, né? Eu posso enviar para pessoas, para SMS, para grupos de pessoas, grupos, eu posso criar vários grupos aqui diferentes, né? Para cada regra de negócio mandar para as pessoas corretas, e posso mandar por WhatsApp. Então, ele é bem flexível, eu consigo informar de várias maneiras o mesmo problema. Tá? Como o Francisco falou, se alguém tiver alguma pergunta também, Sim, pode tem fazer. uma pergunta do Carlos Antônio Salles. Além do histórico do volume, tem um histograma de vazão. O metro cúbico por segundo. O nosso sistema, ele tem... Lê a pergunta, por favor. Bom, vamos lá, pergunta. Além do histórico de volume, tem um histograma de vazão em metros cúbicos por hora ou litros por segundo? Se você estiver considerando a parte de telemetria, a gente já está recebendo toda essa informação. Se você quiser vir aqui para o nosso, na parte de telemedição, eu tenho aqui um histórico instantâneo por hora do volume. Então, eu tenho realmente essa vazão em litros por segundo, ou metros cúbicos, ou a grandeza que você quiser. Temos sim. Está respondida a pergunta? Sim. Ok. Com isso, você conclui sua demo, Maurício? Se alguém tiver alguma outra pergunta, mas todos os outros painéis que nós criamos, aqui a correlação de turbidez, então eu tenho aqui a turbidez bruta e a turbidez final. Então vocês conseguem acompanhar em um único gráfico o que acontece no decorrer do tempo entre as duas grandezas. Então você pode correlacionar como o grande negócio, né, do sistema te alertar. Por exemplo, se eu tenho aqui uma turbidez muito grande aqui, eu posso criar um alerta para que eu veja esse dispositivo com mais atenção. E temos aqui também níveis de reservatório correlacionado com a bomba. Vamos parar? Desculpem. Aqui está pulando aqui. Então, eu tenho aqui... Então, eu tenho aqui nível de reservatório correlacionado com uma bomba específica. Eu posso alertar caso esteja muito baixo, ou existe uma inteligência que é falso negativo. Eu posso dizer que, se nesse período de tempo for muito curto, for menor do que 20 minutos, por exemplo, não precisa me alertar, porque é uma condição que a gente já conhece e sabe que vai acontecer. Então, além de alertar nos momentos de variação maior do que o esperado, ele também analisa o período de tempo. Se for menor do que um certo período, ele não precisa alertar. Então, a gente consegue ter uma inteligência bem assertiva nas ações que a equipe vai precisar desempenhar no momento de um reparo, por exemplo. Se alguém quiser mais alguma informação, algum detalhamento, eu estou à disposição. Ok, Maurício, obrigado. Dando sequência à apresentação, Aline, por favor, você poderia voltar a compartilhar a nossa apresentação para a gente entrar no próximo produto? Bom.
Bom, um exemplo sobre Elliott Energy. Desculpa, como não está funcionando isso? Volta. Isso. Vai, agora sim. Vamos lá. Um exemplo do Elliott Energy, que funcionalmente é muito parecido ao Elliott Water. Existe um problema dentro de todas as unidades aí, praticamente da Sabesp, que você tem uma grande quantidade de contas de energia elétrica. E isso vira uma bagunça, porque você precisa alimentar as contas de energia elétrica em alguma aplicação, junto e correlacioná-las a efetivamente a produção de água. Então, quanto que eu gasto, né? A energia elétrica hoje é um dos maiores custos para a produção de água. E aí você acaba não tendo essa visão. Então, fizemos uma prova de conceito lá atrás, nós acabamos ganhando um processo licitatório, onde a gente faz o que a gente chama de OCR, né? Nós lemos, escaneamos as contas de energia e cruzamos com os dados do sistema Cisperdas. Aí, Daniel, você quer comentar um pouco sobre isso também? Está sem áudio, Daniel. Está sem áudio, Daniel. Agora sim. Perdão. Na nossa unidade Capivari Jundiaí, RJ Itatiba, nós temos uma atividade que demanda de um especialista, um engenheiro eletricista, na condução de uma tarefa que é a criação, né, por uma necessidade da nossa unidade, de um arquivo onde tem todos os dados da conta de energia, né, de consumo de energia elétrica, e numa planilha Excel, né, é feito isso, que gera informações para a gestão do contrato com as concessionárias de energia elétrica e que após ele faz o input desses dados manualmente no sistema corporativo da organização, da Sabesp, para um sistema central. E, em razão de uma discussão, foi feita ele identificou uma necessidade de avaliar ou vincular a nossa produção de água, né, de todos os municípios, com o consumo de energia, o custo e consumo de energia elétrica. Então, nós estudamos essa necessidade e também verificamos como poderíamos reduzir o trabalho manual, e aí a gente também escreveu um termo de referência e colocou para o mercado e fizemos um teste, uma avaliação conceitual de soluções, né, de algumas soluções de mercado, e a Naubatec também foi, né, vencedora do processo licitatório. Beleza. Aline, vamos lá. Um a mais, por favor. Bom, é importante que esse projeto ele tirou o trabalho de basicamente 2 engenheiros diários, né, Daniel? Todo dia os engenheiros entravam lá para fazer a checagem. Então, o objetivo desse trabalho é com que esses engenheiros não façam mais isso manualmente. Então, o sistema ele é bem automático por esse lado, ele possui um scanner, nós fornecemos o scanner, entra o papel, né, a conta de luz. A nossa intenção é integrar direto com as operadoras, na medida que for possível, né? Nem toda operadora de energia elétrica possui as formas da gente conseguir fazer essa integração e conseguir esse meio digital. Porém, o sistema, ele entende, ele captura todos os dados de consumo, quilowatts-hora, o valor da conta, e etc., etc., e manda para o Elliott Energy. Por favor, mais um, Aline. Como estamos, então, aqui é exatamente isso que o Daniel comentou. Existe um esforço manual aí ao longo de semanas, durante o mês, né, para poder fechar essas informações todas.
as unidades elas precisam alimentar tudo isso de forma manual, né, nas aplicações. Então, existe uma dedicação importante com relação a essas pessoas, o nível das pessoas, não é qualquer pessoa que alimenta isso, são engenheiros, né? Então, você perder o tempo de um engenheiro para fazer trabalho manual é a morte, né? Ainda mais quando ele é operacional. Existe o risco de ocasionar multas aos órgãos competentes, né? Então, muitas vezes, é comum você ter uma conta de energia elétrica, por exemplo, que naquela conta, por exemplo, não tinha saldo, e aí não foi paga, aí você precisa fazer todo um trabalho para você poder entender onde é que está aquela conta de energia elétrica, né? Dentro das milhares que a Sabesp recebe de forma descentralizada, né? Porque as contas elas são locais. Necessidade de evolução na melhoria da execução do processo, sempre que a gente fala em saneamento 4.0, a gente está falando de melhoria daquele processo específico, tá bom? Vamos lá, Aline, uma a mais. Então, é isso, as contas elas entram no scanner, nós fazemos o que a gente chama de OCR, transformamos isso em dado, esse dado é alimentado no nosso sistema e também nós fazemos aqui uma comparação com toda a produção de água. Então, a gente compara o consumo de energia elétrica com a produção de água. Enviamos informações aqui para o GEL. O GEL é gestão de energia elétrica, é o sistema da Sabesp que controla efetivamente as contas de energia, ok? Um a mais, por favor. Bom, então os desafios disso é automatizar todas essas tarefas, né, que são corriqueiras. O legal do saneamento 4.0 é que se você pegar e sair dando uma volta e olhando as questões, fala, puxa, onde é que eu posso melhorar esse processo, né? Sempre tem uma forma de você conseguir melhorar esse processo. Então, tudo depende dos olhos que você efetivamente enxerga aquele problema. A questão é que você consegue direcionar os seus recursos, os seus profissionais para tarefas mais nobres, né? Que eles efetivamente vão gostar muito mais e ficarão muito felizes. Com isso, você tem também menos erros, que foi evidentemente que a gente comentou, e é um sistema que ele pode ser integrado com qualquer coisa. Então, isso facilita demais dentro das empresas, né? Então, vamos lá, mais um. Aqui um pouco a cara, né? Então, dos dashboards, eu acho que vai ficar mais claro esse sistema. É um sistema muito simples, mas que traz um ganho muito grande dentro da unidade. E ele vai ganhar aqui uma vida própria, porque ele vai envolver outras áreas corporativas da própria Sabesp, como o pessoal do GEL, né? Então, você vai conseguir cruzar essas informações todas em dashboard. Aqui tem algumas telas. O Daniel, não sei se o Daniel vai mostrar o sistema, Daniel. Se der tempo, estou à disposição. Ô, Francisco, mais 5 minutos, a gente está chegando no nosso momento crítico aqui. Por favor. Nós já temos aí mais de quase 30 perguntas respondidas, né? Entre tudo. Eu acho que só falta a gente mostrar rapidinho aqui os dashboards desse sistema, mas eu queria colocar à disposição toda a estrutura da Naubatec. Nós criamos um kitzinho aí de piloto bem pequenininho para a gente poder fazer. A gente agora também está num processo de implantação de um showroom na ETA de Itatiba, né, Daniel? Onde Sim. a gente, o Daniel, ele é uma testemunha, né, de todo o processo, então é legal porque ele vai falar coisas boas e coisas ruins da gente. O Daniel, ele é bem duro, né, Daniel? Nem tanto. Não, mas é legal, então, assim, eu acho que é por aí mesmo o caminho. Nós temos uma estrutura importante, entendemos a criticidade dos locais, a manutenção, o suporte é sempre local, ela não será feita de São Paulo, né? Então, se a gente fechar um contrato em Brasília, o suporte é local em Brasília,
e assim por diante. A gente entende a criticidade do negócio de águas e que é onde a Naubatec investiu muitas e muitas fichas nesse processo. É o ouro, a próxima revolução do ouro é a água, né? É o bem mais importante aí. Então, é nisso que a gente tem focado. E é isso. Da minha parte, eu quero agradecer a todos com relação à presença. Nós temos aí em torno de... Nós temos aí em torno de, sei lá, tivemos um pico de quase 90 pessoas assistindo. Eu estou muito feliz. E coloco meus dados todos à disposição. Ok, Francisco. Nós agradecemos a participação da empresa Naubatec, os palestrantes Francisco Bernabeu, Celso Silva, Daniel Bocalão, Maurício Ussanca. Lembro que este vídeo estará em breve em nosso site para quem quiser assistir novamente ou compartilhar. As empresas interessadas em participar de Momentos de Tecnologia podem entrar em contato com o nosso departamento de marketing, paulo.oliveira@aesabesc.org.br. E convido a todos para o nosso próximo webinar, Momento de Tecnologia, que será amanhã, às 10 horas, aqui na Sabesp Online, com a Mertz. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, bom dia. Obrigado, Tchau. um abraço.